Irmãos, hoje nós vamos terminar, nós vamos encerrar a nossa série sobre esgotamento espiritual, já é o estudo de número 13, e nós vamos falar sobre como superar o esgotamento espiritual. Aliás, já temos falado sobre como superar o esgotamento espiritual. Semana passada, nós vimos que a autocomiseração pode nos levar ao esgotamento espiritual. Então, nós, ao olharmos para o Salmo 73, nós nos concentramos no Salmo 73 e nós vimos como combater a autocomiseração que nos leva ao esgotamento espiritual. Hoje nós vamos olhar para o Salmo 42. Eu convido a vocês para que abram suas Bíblias no Salmo de número 42. Salmo 42, superando o esgotamento espiritual. Salmo 42. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 42 e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar para este salmo, cujo título é O Mestre de Canto, o Salmo Didático dos Filhos de Corá. Este é o título original, o que vem em negrito é algo que foi acrescentado, mas do texto original, inspirado, é o que está em itálico, O Mestre de Canto, o Salmo Didático aos Filhos de Corá. Irmãos queridos, como nós podemos superar o esgotamento espiritual? Ao estudar sobre esgotamento espiritual, nós vimos que uma das coisas que levam ao esgotamento espiritual é uma vida não pautada pelas Escrituras, é uma vida onde nós não pensamos biblicamente. E ao olharmos para o Salmo 42, Salmo de número 42, nós aprendemos sobre como superar o esgotamento espiritual pensando biblicamente. O Salmo 42 é exemplo de um salmo, e os irmãos sabem que o livro dos Salmos é uma literatura poética, e nós temos muitos dos salmos, os salmistas abrindo o coração diante do Senhor, os salmistas orando ao Senhor, buscando o socorro do Senhor, e o Salmo 42 não é diferente. Nós veremos, queridos, que no Salmo 42 é um exemplo para nós do que significa pensar biblicamente, agir biblicamente, superar o esgotamento causado por um pensar não bíblico. Então, eu vou oferecer aos irmãos isso aqui, eu vi, me chamou muito a atenção no livro chamado Prostrado, do N. Mack, onde, baseado no Salmo 42, ele nos oferece 8 princípios para superar o esgotamento, superar a depressão. Eu achei bastante interessante e eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro, então, o primeiro princípio aqui, geral, que se aplica para nós vencermos o esgotamento espiritual, é buscarmos um relacionamento mais profundo com Deus. Olhe comigo o Salmo 42, os versículos 1 e 2, nos dizem assim: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Percebam, queridos, que o salmista, ele demonstra o seu anseio por um relacionamento mais profundo com Deus, fazendo analogia com um animal que para nós não é um animal muito comum. A corça é um animal das montanhas, uma espécie de uma cabra que é encontrada nas montanhas, e o salmista, conhecendo bem o local, conhecendo a geografia, conhecendo a fauna do local, ele faz essa comparação. Ele imagina uma cena, certamente que ele já tinha visto muitas vezes, aquele animal, aquela corça buscando, buscando água, um animal sedento, em busca da água. E a comparação que ele faz ao pensar sobre a sua necessidade de um maior relacionamento com Deus, de um relacionamento mais profundo com Deus, ele faz essa comparação. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E, irmãos, o salmista nos demonstra aqui o primeiro dos 8 princípios. Em última instância, nós podemos dizer com toda certeza de que a única maneira pertinente e a única maneira eficaz, pertinente e eficaz para superar o esgotamento
espiritual, para superar a depressão, é ser aconselhado, aliás, é buscar o conselho do Senhor, é buscar um relacionamento maior com o Senhor, e é buscar, por que não dizer também, aconselharmos a nós mesmos, tendo a Deus como centro, e nos empenharmos por termos um relacionamento de maior intimidade com Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O problema é quando não temos um desejo ou uma decisão firme de ter um relacionamento maior com Deus. Não é um relacionamento maior com as pessoas que vai resolver o problema, né, do esgotamento espiritual, ainda que relacionamento com pessoas seja bom, seja abençoadora, principalmente quando falamos do corpo de Cristo. Mas o que vai fazer toda a diferença para a vida do cristão, o que vai fazer toda a diferença para a nossa vida, é um relacionamento de maior profundidade com Deus. O nosso relacionamento, por vezes, com Deus é muito superficial. Nós dedicamos pouco tempo, investimos muito pouco no relacionamento com Deus. Quando nós avaliamos o tempo que nós gastamos, o nosso dia, não é incomum percebermos que gastamos um tempo considerável com o trabalho e devemos trabalhar mesmo. Gastamos um tempo também considerável dormindo e precisamos dormir e descansar mesmo. Aliás, o Dr. Vitor, na palestra que ele deu, ele falou que uma das causas do esgotamento e da depressão é a falta de sono, né? Nós gastamos muito tempo com lazer, com entretenimento. Quanto tempo nós gastamos no celular? Quanto tempo nós gastamos com mídias sociais? Sábado passado, o pastor Cleiton trouxe uma mensagem muito edificante, muito confrontadora, né, André? Para nós aqui na programação de jovens e adolescentes, falando sobre o uso das mídias sociais. E quando não usamos bem o nosso tempo, em geral, nós dedicamos pouco tempo a um relacionamento mais profundo com Deus. Então, Deus nunca deve ser uma adição, um suplemento ao processo de superação dos nossos problemas. Deus precisa ser o centro. E se Deus é o centro, precisa ser o centro para superarmos nossos problemas, nós precisamos dedicar mais tempo ao Senhor. E como nós dedicamos mais tempo, queridos, ao Senhor num relacionamento mais profundo com Deus? Como podemos ter um relacionamento mais profundo com Deus? Um relacionamento mais profundo com Deus se dá com uma dedicação maior no estudo da sua palavra. Nós precisamos ouvir mais o que Deus nos tem a ensinar. Como eu vou me relacionar melhor com o Senhor, mais com o Senhor, se eu não ouço a voz do Senhor? Se eu não sei a vontade do Senhor? Se eu não tenho comunhão com Ele através da leitura das Escrituras? E um outro meio também de um relacionamento mais profundo com o Senhor, todos nós sabemos disso, é a oração. Daí as crianças cantarem, vocês lembram, crianças, daquele cântico que diz: leia a Bíblia e faça a oração se quiser o quê? Crescer, é isso mesmo, Bia. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E quem não ore e a Bíblia não lê, o que acontece? Diminuirá. A Bia está com esse cântico na ponta da língua, é isso mesmo. Não há meios, não há, como que eu poderia dizer, outros caminhos. Você fala assim, eu preciso, esse é um caminho um pouco longo, um pouco trabalhoso, eu quero um atalho, essa palavra que eu estava tentando achar. Não existem atalhos para o crescimento espiritual, para um relacionamento de maior profundidade com Deus. Um relacionamento de maior profundidade com Deus passa por um tempo maior de dedicação, de busca ao Senhor, por um tempo maior de leitura da palavra, por um tempo maior de oração. Agora, o problema é que as pessoas têm mais disponibilidade de gastar, de investir o tempo em outras coisas do que num relacionamento de maior profundidade com Deus. Não é à toa que nós vivemos dias de grande número de pessoas ansiosas, depressivas, pessoas dependentes de remédios, de medicação, porque não nos dedicamos um tempo maior com Deus.
Infelizmente, até muitos conselheiros, mesmo aqueles que se dizem cristãos, usam uma abordagem não bíblica, né? De dizer assim, você precisa de um psicólogo, você precisa de terapia. Não, você precisa de Deus, nós precisamos mais do Senhor. Queridos, o esgotamento é um problema que envolve a pessoa como um todo. Questão física, por isso tivemos a palestra com o Dr. Vitor, a questão emocional, comportamental, intelectual, histórica e, acima de tudo, espiritual. Bem, se o esgotamento se concentra especialmente na questão espiritual, portanto, ter Deus como centro da nossa mente e do coração é o segredo para superar o esgotamento. A pergunta é, nós temos a Deus como centro da nossa mente e do nosso coração? E por que Deus precisa ser o centro da nossa mente e do nosso coração? Por dois motivos básicos. O primeiro deles, irmãos, é que a nossa condição espiritual é de suma importância em nossa vida. Esse é o primeiro motivo básico. Deus precisa ser o centro da nossa mente, do nosso coração, porque a nossa condição espiritual é de suma importância em nossa vida. E em segundo lugar, queridos, por causa de quem Deus é. Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Senhor. Foi Deus quem nos fez. O salmista, no conhecido Salmo 100, ele diz assim, foi Deus quem nos fez, foi Ele quem nos fez e dele somos rebanho do seu pastoreio. Então, se nós queremos funcionar da maneira correta, eu estou usando essa linguagem porque um aparelho, para ele funcionar de forma correta, você precisa usá-lo nas especificações do fabricante. Você precisa ligar na tensão certa, se é 110, é 110, se é 220, é 220, porque senão ele não vai funcionar corretamente, ele pode até queimar. Ele precisa trabalhar em condições corretas, ele precisa ser usado da maneira certa. Quem foi que nos criou? Quem é o nosso, entre aspas, fabricante, né? Ele é o nosso Criador, é Deus. Então, como nós vamos viver da maneira correta e funcionar da maneira correta, vivendo de acordo com os princípios do nosso Criador? Então, queridos irmãos, no Salmo 42, e nós vemos isso no Salmo 43 também, nós vamos olhar alguns versículos do Salmo 43, embora o escritor destes dois salmos estivesse passando por um momento de grande esgotamento, de depressão em sua vida, ele foi capaz de manter o foco em Deus. Olhem o que ele diz também no versículo de número 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Ele consegue, irmãos, pensar no Senhor, ele consegue lembrar do Senhor, e isto é bastante importante. Se você olhar para o Salmo 43, você vai ver o salmista dizendo assim, faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel, livra-me dessa fraudulenta, injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Ele diz, tu és o Deus da minha fortaleza. Então nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de um relacionamento mais profundo com o Senhor. As pessoas têm mais inclinação e facilidade de correr para os consultórios. E se é um problema físico, orgânico, fisiológico, problema de saúde, você deve buscar sim um médico, você deve orar e buscar um médico. Mas se é um problema que tem a ver com a vida espiritual, você precisa correr para o Senhor e buscar um relacionamento de maior profundidade com o Senhor. Muito bem. Em segundo lugar, além de buscar um relacionamento mais profundo com Deus, nós aprendemos com o salmista que devemos desenvolver uma comunicação aberta e honesta com Deus. Vejam que logo que o nosso foco estiver sinceramente em Deus e estivermos buscando uma consciência maior da presença dEle em nossa vida, então nós estaremos a caminho de superar o esgotamento. Vejam o que o salmista diz no verso de número 6. Sinto abatida a minha alma, dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte
Mizar. Olha o que ele diz no verso de número 9. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Pergunto ao Senhor, a Deus, a minha rocha. Percebam, o salmista faz perguntas para Deus. O salmista abre o coração não para as pessoas. Às vezes, queridos, nós temos a tendência de, num momento de aflição, de esgotamento, de depressão, nos abrirmos para as pessoas, e às vezes nos abrimos com gente que nem deveríamos nos abrir, gente que não vai nos entender, gente que vai nos julgar, gente que vai nos condenar, gente que vai ficar fazendo fofocas. É claro, se temos pessoas de confiança, e devemos ser pessoas de confiança, podemos e devemos abrir o coração para essas pessoas, mas não podemos deixar de buscar o Senhor. Desculpa, eu não passei para os irmãos aqui. Cris, eu vou até pedir para você me ajudar, para eu não esquecer, conforme eu falar, porque senão eu vou acabar esquecendo de mudar para os irmãos. Pia, apaga essa luz aqui, está escrito púlpito, por favor. Ou atrapalha, Magno, atrapalha se apagar a luz, não? Ok. Eu acho que para os irmãos aqui fica melhor. Então, nós precisamos desenvolver uma comunicação aberta e honesta com Deus. Foi o que o salmista fez. Vejam, ele não pecou contra Deus nos questionamentos que ele trouxe, né? Porque ele entende que Deus é o seu Senhor. No verso 6, ele diz, lembro-me, portanto, de ti. Ele está dizendo para Deus, eu me lembro do Senhor, minha alma está abatida. E no verso de número 9, ele diz, pergunto a Deus, a minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a pressão dos meus inimigos? Então ele está sendo sincero, ele está dizendo para Deus o que está passando no coração dele. O que está passando no coração dele é que Deus não está se lembrando dele. Ele está dizendo, Senhor, por que o Senhor não está se lembrando de mim? Por que eu estou passando por essa situação? Não é errado, meus irmãos, colocarmos diante do Senhor as nossas angústias, as nossas perguntas. O que nós não podemos é acusar Deus, mas perguntar, Senhor, eu estou passando por isso, eu quero entender o que eu estou passando, por que eu estou passando por isso. Então, abrir o coração para o Senhor é algo bastante importante, né? Colocar diante do Senhor a nossa vida, desenvolvendo uma comunicação aberta e honesta com Deus, sem sermos desrespeitosos. Nós podemos ter uma comunicação aberta, honesta com Deus, sincera com Deus. Nós podemos contar para Ele que está doendo, nós podemos contar para Ele que estamos sofrendo, nós devemos fazer isso, sem sermos desrespeitosos. Quando nós guardamos o sofrimento, nós estamos desperdiçando a bênção que temos de colocar diante dele aquilo que nos aflige. Me chama a atenção as palavras do apóstolo Paulo, que nós estudamos algumas quintas-feiras atrás, Filipenses 4, quando Paulo diz assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, coloquem tudo diante do Senhor através de orações e súplicas, com ações de graças. Porque é, queridos, que vamos sofrer em silêncio? Porque é, irmãos, que vamos sofrer calados se nós temos um Pai Celestial, que Jesus nos ensina a falar com Ele dizendo, Pai nosso que estais nos céus, que nos ensina a colocar diante do Senhor os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas necessidades. O apóstolo Pedro vai dizer, nós vamos chegar nesse texto, né? Nós estamos expondo a epístola de Pedro, a ideia é terminar a primeira epístola e, na sequência, iniciar 2 Pedro. E Pedro vai nos ensinar que não devemos andar ansiosos, mas que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como que lançamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade? Contando para Ele o que estamos passando, abrindo o coração para Deus e dizendo, Pai, está doendo. Senhor, está doendo. Foi o que o salmista fez aqui no Salmo 42 e nós vemos que ele fez isso também no Salmo 43. No Salmo 43 ele fez a mesma coisa, Então, meus irmãos, nós precisamos ser honestos diante do Senhor. Deus deseja a verdade a todo momento. É uma tolice, né? Vou usar a expressão tolice, pensar que podemos enganar a Deus fingindo que está tudo bem quando não está. As pessoas nós até conseguimos enganar. A pessoa diz assim, fulano, está tudo bem? Está tudo bem.
E às vezes você consegue sorrir e fazer uma expressão de que de fato esteja tudo bem, e a pessoa acredita nisso e vai embora tranquila, pensando que está tudo bem. Mas e a Deus? Nós conseguimos esconder dizendo, Senhor, está tudo bem? Não, porque o Senhor conhece o nosso coração. Davi, ao escrever o Salmo 139, ele deixa claro isso. Não tem como se esconder do Senhor. Se eu subo aos céus, Ele lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Ele está lá também. Não tem como eu esconder nada do Senhor. A palavra não me chegou à boca, não me chegou à língua, e o Senhor já conhece tudo. Então não tem como me esconder do Senhor, Ele me conhece antes de eu nascer. Davi diz assim, tu me teceste, tu me formaste no ventre da minha mãe. Então Davi diz assim para Deus, ele diz assim, Pai, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo é isso, isso, isso. Depois ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e vê meu coração, prova-me e conhece, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, essa deve ser a nossa oração. Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu estou sentindo isso, Senhor, eu estou sofrendo com isso. Então, Senhor, olha o meu coração. Desenvolva um relacionamento honesto. O que significa honestidade para com Deus? Não é atacarmos a Deus de forma verbal, mas é sermos sinceros com Ele. Né? Tá bom? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Ok? Então vamos passar para o ponto de número 3. Ok? Precisamos aprender a ministrar ao nosso próprio coração, a nós mesmos, em vez de darmos ouvidos a nós mesmos. Há uma diferença. Há uma diferença entre nós darmos ouvidos ao nosso coração, aos nossos sentimentos, do que nós falarmos para o nosso próprio coração. Há uma grande diferença. Olhem comigo os versos 5 e 6. Diz assim o salmista, por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Com quem o salmista está falando? Né? Com quem ele está conversando? Com quem? Com ele mesmo. Por que estás abatido, a minha alma? Ele está falando com ele mesmo, ele está falando para o seu próprio coração. Porque por vezes o nosso coração quer nos enganar. E aí começa a vir na nossa mente o seguinte, eu não merecia estar passando por isso. E aí você tem que conversar com você mesmo, dizendo, para com isso, deixa disso. Que história é essa de que você não merecia? Você acha que você é uma pessoa boa? Queridos, nós não podemos dar ouvidos ao nosso coração, que diz a Bíblia que é enganoso. Nós precisamos ministrar ao nosso próprio coração, à nossa própria alma. Olha o que o salmista está fazendo, ele está dizendo por quê? Por que estás abatido? Por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Você não precisa falar em voz alta essas coisas, senão alguém vai falar, fulano ficou doido, está falando com ele mesmo. Mas você pode falar no seu coração, e se você estiver sozinho, pode falar com você mesmo. Né? E aí o salmista continua, e olha o conselho que ele dá para ele mesmo. Às vezes, irmãos, nós temos que dar conselhos para nós mesmos. Ele diz assim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Para com isso, meu coração, pare com isso, minha alma. Espere no Senhor, porque eu tenho certeza de que ainda eu vou louvar ao Senhor. Isso que eu estou passando é passageiro. Diga a você mesmo, convença o seu coração e não seja convencido pelo seu coração, pelas mentiras do seu coração. O salmista faz isso. E é uma ideia, aprender a ministrar a nós mesmos, ao invés de dar ouvidos ao nosso coração, é uma boa ideia para todos nós, independente se estamos passando por esgotamento espiritual ou não, independente se estamos passando por depressão ou não. Antes de qualquer coisa, irmãos queridos, ministrar, aconselhar a nós mesmos pode prevenir problemas. Mas dar ouvidos a nós mesmos quase sempre os agrava. Dar ouvidos aos nossos sentimentos, ao nosso próprio coração, só vai agravar os problemas quase que sempre. Né? O que diz o nosso coração? Você merece o melhor, você não merece sofrer, você não merece que ninguém seja injusto com você. Você não merece estar passando por isso. Você merece se vingar. Essas coisas que o nosso coração diz. Mas o que a palavra do Senhor diz é que tudo é pela graça e que nós precisamos aprender a perdoar. Né? Nós falamos Filipenses 4, né?
4:8, nós falamos tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, né? Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso coração. É isso mesmo, nós devemos encher a nossa mente com coisas virtuosas, com a palavra de Deus, né? Ricamente em vós. A palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. É isso mesmo. Obrigado, André. Isso é ministrar a nós mesmos. Ministramos a nós mesmos com verdades bíblicas. Quando o nosso coração vem, né, dizer, você não merecia estar passando por isso, você ministra você mesmo dizendo assim, Jesus Cristo morreu por mim, foi humilhado por mim, passou coisas muito piores do que eu estou passando. O Senhor me perdoou, quem sou eu para não perdoar o meu próximo? Enquanto o nosso coração vai dizer assim, isso você não pode deixar passar não, isso aí você não deixa barato. Você vai trazer ao seu coração a verdade bíblica, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar ao nosso próximo. Ok? Vamos ver também, irmãos, um outro ponto, né? Nós vimos os versos 5 e 6, o verso 6 ele diz, sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Então é lembrar do Senhor. Agora veja um ponto de número 4. Nós precisamos focar a nossa mente, o nosso coração nos fatos, não em nossos sentimentos. A pessoa que dá ouvidos a ela mesma, ela será tentada a se concentrar nas especulações, nas suposições, nas emoções do seu próprio coração. E esse é o perigo, nós ficarmos focados nas emoções do nosso próprio coração. Olha só o que o salmista diz no verso de número 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Percebam, o salmista vai trazendo, né, situações, ele vai dizendo por que está abatido a minha alma. No verso 6 ele diz, sinto abatido dentro de mim a minha alma. No verso 7 ele diz, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as ondas, as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Vejam, ele vai trazendo uma situação de angústia, de esgotamento. E aí no verso de número 8, nós percebemos o que ele faz. Contudo, se o salmista continuasse apenas trazendo a situação da sua aflição, ele iria piorar ainda mais. Mas ao trazer a situação da aflição, do esgotamento, ele para e ele começa a dar ouvidos ao que de fato é verdade. Não a ação do Senhor, nós cantamos, né, ainda há pouco, quantas bênçãos diz e quantas são. Não foi gravado, mas nós cantamos antes de iniciar o estudo, né? Foi 63, no 63, né, Cris? Quantas bênçãos diz e quantas são. Irmãos, nós precisamos, quando o nosso coração começar a trazer situações, ninguém se importa comigo, Deus se esqueceu de mim, nada está dando certo para mim, nós precisamos parar e fazer que nem o salmista. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. Nós vamos parar e trazer à nossa mente as bênçãos do Senhor, o quanto Deus já fez por nós, o quanto Deus nos tem abençoado, o quanto Deus nos tem sustentado. Percebam, meus irmãos, essa é uma batalha que vai ser travada onde? Na nossa mente, no nosso coração. Enquanto o nosso coração pecaminoso fica trazendo coisas do tipo, nada dá certo, eu não tenho nada do que eu preciso, nós precisamos combater essas emoções com as verdades bíblicas que dizem, Deus tem sido meu sustento, Deus tem me abençoado, Deus tem sido gracioso para comigo. Devemos fazer como o salmista diz no verso 8, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Então devemos confrontar as nossas emoções com a palavra do Senhor. Quando nós temos as nossas emoções e vamos conversar com outras pessoas, e às vezes isso acontece até quando as pessoas vão buscar ajuda com profissionais, né, da terapia, e começam a falar das suas emoções, coitadinho de mim, porque eu tenho sofrido, porque as pessoas me fazem isso. Por vezes, sabe o que elas vão ouvir? É verdade.
Coitadinho de você, realmente não podiam ter feito isso com você. Você não merecia, você é uma pessoa tão boa. Depois de tudo que você fez por fulano, é assim que ele... Ou você não merecia estar passando por isso no seu casamento, ou você é uma pessoa que... E aí, vai ajudar esse tipo de conselho? Só vai piorar as coisas. E eu tenho percebido quantas pessoas nas terapias têm ouvido esse tipo de coisa. Ah, você é uma vítima. E a pessoa vai se vitimizando cada vez mais. Agora, quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós somos confrontados e ao invés de sermos vitimizados, nos sentirmos vitimizados, nos sentimos abençoados, porque paramos de nos concentrar nas nossas emoções e passamos a nos concentrar na palavra de Deus, nos feitos do Senhor, nas bênçãos do Senhor, na fidelidade do Senhor. Não foi isso que Jeremias fez, lá em Lamentações 3? Jeremias vai trazendo à sua memória uma série de coisas terríveis, que vão deixando ele cada vez mais abatido, cada vez mais prostrado, cada vez mais esgotado. Ele vai dizendo, eu tenho sofrido isso, tenho sofrido aquilo. Você lê Lamentações 3, é angustiante. Mas chega no verso 21, ele faz igual o salmista fez no verso 8, contudo, ele diz assim, eu quero trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança. Eu quero focar a minha mente, o meu coração nos fatos e não nos meus sentimentos. E o que Jeremias começa a trazer à sua memória? Basta você ler Lamentações 3 a partir do verso 22. Ele começa a falar da fidelidade do Senhor. Ele fala da misericórdia do Senhor. Ele começa falando da misericórdia do Senhor. Ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Ele diz, grande é a tua fidelidade. Ele fala das misericórdias do Senhor. Ele traz fatos. Ele fala da fidelidade do Senhor e ele fala da bondade do Senhor. Quando nós estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração, pelas nossas emoções, coitadinho de mim, eu não merecia passar por isso. Ninguém me ama, Deus se esqueceu de mim. Nós precisamos combater isso com as verdades bíblicas. Deus se importa tanto comigo, que enviou o seu Filho para morrer em meu lugar. Sim. Sim. O André está trazendo aqui Jeremias 17, né? Quando no verso 9 diz que enganoso é o coração, mas depois o Senhor diz que aquele que confia no Senhor. E aí o Jeremias, o profeta, faz uma comparação da árvore, assim como o salmista faz no Salmo 1, né? Da árvore plantada, né? Junto a ribeiros de água, que prospera. Então é isso, é bendito aquele que confia no Senhor, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que deposita sua confiança em si mesmo, na força humana, mas é abençoado aquele que deposita sua confiança no Senhor. Obrigado, André, muito obrigado. Quinto lugar, queridos, nós precisamos tomar as rédeas de nossa vida, né? O controle da nossa vida e compreender que não estamos indefesos. Olha só o que o salmista diz no verso de número 5. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista dá uma ordem para ele mesmo, para o coração dele, para as emoções dele. Parem com isso, esperem em Deus. Irmãos, nós precisamos, isso é tomar as rédeas da nossa vida, é deixar de sermos controlados pelas nossas emoções e darmos ordem para nós mesmos dizendo, pare com isso, espere no Senhor. Olha o que ele diz no verso de número 11. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele repete as palavras, né, do verso de número 5. Então nós precisamos, irmãos, compreender que nós não estamos indefesos. Nós precisamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, a verdade de que temos um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus zeloso, Ele sempre cuidou do seu povo. E mesmo quando o seu povo
foi entregue nas mãos dos inimigos, e sofreu no cativeiro, e sofreu com problemas, foi porque aquilo estava no controle de Deus, e era a forma de Deus corrigir o seu povo. Nunca foi falta de cuidado do Senhor. Domingo passado nós vimos que nada é coincidência, tudo é providência, tudo é providência. Então, irmãos, embora algumas vezes nós nos sintamos indefesos, isso é apenas questão de sentimento, devemos mais uma vez lembrar que nossos sentimentos são enganosos e não devem receber crédito quando vão contra a verdade da palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Eu costumo dizer que é bom nós memorizarmos 1 Coríntios 10, 13 e 1 Coríntios 10, 31. Né? Porque 1 Coríntios 10, 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento. Então nós precisamos trazer à nossa memória isso. Deus não vai permitir passarmos por algo além do que possamos suportar, porque Deus vai prover livramento. Eu falo de 1 Coríntios 10, 13, e você inverte o 13, fica 31, né? Porque é o texto que fala que qualquer coisa que venhamos a fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Essas duas passagens, quantas vezes nós precisamos lembrar delas ao longo do dia? Que Deus não vai permitir passarmos por algo acima do que possamos suportar, Ele vai nos dar livramento, e que tudo que fazemos deve ser para a glória do Senhor. Dois princípios que precisamos trazer à memória, por vezes, né, muitas vezes ao dia. Então, irmãos, há 4 mentiras terríveis que o diabo deseja nos fazer acreditar sobre as dificuldades. A primeira delas é que nós somos os únicos a passar pelo que estamos passando. Não vem isso ao seu coração quando está passando por uma situação difícil? Ah, só eu estou passando por isso. É mentira. Quantas pessoas estão passando situações semelhantes e muitas até situações piores? A segunda mentira é que Deus não é fiel e se esqueceu de nós. É mentira do nosso coração. E às vezes o diabo coloca também isso. Então não é verdade que Deus se esqueceu de nós. A mentira do número 3 é que Deus vai nos testar além das nossas forças. 1 Coríntios 10, 13 diz que não. E a quarta e última mentira é que não existe esperança nem escapatória para a nossa situação. Mas 1 Coríntios 10, 13 diz que nada disso é verdade. Número 6, precisamos, irmãos, desenvolver uma percepção de longo prazo da vida. Agora eu quero que vocês olhem para o Salmo 43, o verso de número 5. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Vocês percebem como esse versículo é semelhante ao verso de número 6 do 42 e do verso 11 do 42? Então percebam, meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma percepção de longo prazo da vida. O problema é que nós queremos tudo imediatamente. Eu quero parar de sofrer agora. Mais cedo eu conversava com uma pessoa que dizia assim, as pessoas hoje não querem passar por nada, por nenhuma dificuldade. É por isso que qualquer probleminha correm lá para o psiquiatra pedindo uma pílula. É por isso que qualquer probleminha correm lá para as pessoas para ter algo de material. Ou qualquer probleminha vão comprando alguma coisa. Qualquer probleminha querem dar um jeito de... Não é assim. Há situações que nós vamos ter que passar. E o salmista faz trazer a memória dele mesmo que ele deve esperar, pois ainda ele louvará o Senhor. Quando? Ele não sabia. Mas está dizendo, eu preciso esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Precisamos fugir dessa cultura imediatista e saber que mesmo o tempo de sofrimento está na agenda de Deus para a nossa vida com um propósito de crescermos, de nos desenvolvermos, de sermos conformados à imagem de Cristo. Número 7, irmãos, está dentro disso também, aprender a ser paciente. Aprender a ser paciente. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E número 8, refletir sobre uma visão geral, né, completa. Alguns usam a expressão holística, né, a respeito
de Deus, a respeito do nosso Deus. O que é, meus irmãos, ter uma visão geral, completa, a respeito do nosso Deus? Olha o que o salmista diz no verso 8 do 42. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Irmãos, quando nós lutamos contra o esgotamento, quando nós lutamos contra a depressão, costumamos pensar na justiça de Deus, costumamos lembrar que Deus é santo, na integridade, às vezes até na ira de Deus. E aí nós pensamos nas nossas falhas e lembramos, Deus é santo, Deus é justo. E isso nos angustia ainda mais, não é verdade? Agora, quando pensamos sobre as perfeições de Deus, os atributos de Deus, é verdade que Deus é santo, é verdade que Deus é justo, é verdade também que Deus se ira, e se ira de forma santa. Mas são apenas esses os atributos de Deus? Que outros atributos nós podemos lembrar de Deus? Que outros atributos? Deus é longânimo, é paciente, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então, irmãos, nós precisamos ter uma visão completa do ser de Deus. Conquanto justiça, santidade, ira de Deus são aspectos importantes e verdadeiros do ser de Deus, precisamos lembrar que Ele também é benigno, que Ele também é bondoso, que Ele também é paciente, é misericordioso, é gracioso, Ele é um Deus perdoador. Nós nunca podemos destacar um atributo de Deus em detrimento dos demais. E também não adianta falar só na bondade, no amor de Deus e esquecer que Ele é santo e justo. Senão nós corremos o risco de viver uma vida, de licenciosidade, uma vida de não levar Deus a sério. Então nós precisamos ter uma visão completa do Senhor. O salmista, ao lutar contra o seu esgotamento, ele traz à sua memória que Deus é misericordioso. Porque se ele trouxesse à sua memória apenas que Deus é santo e é justo, ele poderia chegar à conclusão que ele não tinha nenhuma esperança para a vida dele, porque ele sabia que ele era pecador. Então nós precisamos sempre lembrar que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus se ira, e não podemos brincar com Deus, precisamos levá-lo a sério, mas precisamos lembrar que Deus também é misericordioso, que Ele é perdoador, isso nos dá esperança, isso nos dá esperança. Por isso, refletir sobre o caráter de Deus, a perfeição de Deus de forma geral, é muito, muito importante. Olhem também o Salmo 43, o verso 4. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. O salmista vem trazer à memória que Deus é o seu Deus, a sua grande alegria, a sua grande alegria. Então precisamos equilibrar o nosso conhecimento de Deus, da santidade, da justiça de Deus, com a bondade, com a misericórdia, com a paciência do Senhor. Isto vai nos ajudar muito na luta contra o esgotamento. Ele é tardio em irar-se e Ele é um Deus bondoso. Esses oito princípios vão nos ajudar a combater o esgotamento da nossa vida. Irmãos, a nossa esperança está em Cristo. Eu me lembro que eu iniciei esta série lendo Isaías 40 e eu quero encerrá-la lendo Isaías 40. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40. Isaías capítulo 40. Quantas vezes, irmãos, o nosso esgotamento é por colocarmos a nossa esperança em coisas, em pessoas, em situações e não no Senhor. Isaías no capítulo 40, ele já começa o capítulo dizendo: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Depois de tratar de forma, corrigindo o seu povo, quando chega no capítulo 40, Deus começa a consolar o seu povo,
E uma das coisas que que o profeta faz, que Deus faz através do profeta, é nos lembrar que o nosso Deus é o Deus incomparável e que não devemos colocar a nossa esperança em coisas, em pessoas. Olha o que ele diz no verso de número 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Nessa figura de linguagem que o profeta usa, é para nós tentarmos ter ideia da grandeza do Senhor. Você olha para o céu, hoje fez um céu bonito, não sei se você conseguiu olhar para o céu, e estava um céu bonito, limpo, a grandiosidade do céu, e você pensando assim, Deus é o Criador de tudo aquilo. Ele pergunta quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Qual é a resposta, meus irmãos, a estas perguntas? A resposta é ninguém. Deus não precisou de ninguém. Quando Ele criou todas as coisas, Ele não precisou do nosso conselho, nós nem existíamos. E Ele criou tudo, não criou? Ele criou de forma perfeita, Ele não precisou da ajuda de ninguém. Irmãos, no nosso esgotamento, nós precisamos lembrar que o Deus a quem nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso, incomparável, que não depende de nada nem de ninguém. Nós sim dependemos dEle. No nosso abatimento, no nosso esgotamento, nós precisamos lembrar que a nossa esperança deve estar nele, não em coisas. Sabe o que o povo mais temia naqueles dias? Temia nações, como a Babilônia, como o Egito, como a Pérsia. Olha só o que ele diz no verso 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Diante daquilo que o povo achava que era muito grande, o profeta Isaías diz assim: para Deus, isso que vocês acham que é muito poderoso, é como um pingo que cai de um balde. Não, é menos do que isso. Olha só o que ele diz: como um grão de pó na balança. Sabe o que é um grão de pó na balança? É uma coisa que não faz diferença nenhuma. Ele diz: não, é menos do que isso. Ele diz: eis que ele carrega as ilhas como se fossem um pó fino. É menos do que isso. Olha o verso 17. Diante dele pode juntar tudo. Todas as nações são como coisa que não é nada. O que vocês acham que é muito poderoso, que vocês estão temendo, para Deus você pode juntar tudo que para Ele é como coisa que não é nada. Não é menos do que isso. Olha o que ele diz. Ele diz: são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. É como um vácuo. Eu não sei o que tem trazido esgotamento ao seu coração. Eu não sei o que você mais tem temido. Mas se não é o Senhor, não importa o que você está temendo. Para Deus isso é como coisa que não é nada. Você pode buscar o refúgio no Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não existe nada que possa ser comparado com o Senhor. O que você pensar de maior poder que não seja o Senhor, para Deus é menos do que nada. É por isso que ele diz, a partir do verso de número 18, com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. E aí ele continua com a pergunta no verso 25: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas?
aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E olha só o que ele diz no verso 27. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Em outras palavras, por que você está dizendo como salmista, Deus se esqueceu de mim, Deus não está me vendo? Se Deus criou todas as coisas, se Ele conhece as estrelas pelo nome, e se Ele as chama e nenhuma vem a faltar, se Deus é tudo isso e Ele é tudo isso, por que nós que pertencemos a Ele estamos com essa angústia no coração, achando que Deus se esqueceu de nós? Meus irmãos, se Deus não se esquece das estrelas, Ele vai se esquecer dos seus filhos? É isso que o profeta está dizendo. E então ele termina dizendo as seguintes palavras, verso de número 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Sabe, irmãos, nós nos cansamos, nós nos deprimimos, nós ficamos esgotados, mas Deus não. E olha só o verso 29. Aquele que não se cansa, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está esgotado? Aquele que não fica esgotado nunca, Ele tem poder para fortalecer a sua vida. Ele tem poder para multiplicar as suas forças. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. O profeta está dizendo, até quem é jovem tem hora que cansa. Mas, e aí ele termina o capítulo com o verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está esgotado? A boa notícia é que aqueles que esperam no Senhor recebem fortalecimento necessário, recebem a força necessária para subir, para voar com asas como águias, para correr e não se cansar, para caminhar e não se cansar, para correr e não se cansar. Espera no Senhor.